Lilith. Shalom, aqui Jefferson Yamin. Vamos falar um pouquinho sobre Lilith. Substantivo Lilith, no hebraico, significa literalmente noite ou noturno. É a base da palavra Laila, a forma mais conhecida para a palavra noite. Lilith significa literalmente noturna. Essa é a única informação que podemos obter a partir da etimologia. Quanto ao significado, o termo se refere a um demônio feminino noturno, importado da mitologia babilônica. Em uma concordância Strong, afirma que se refere a uma coruja das torres, cujo nome científico é Tito Furcatá, no Novo Mundo, ou Tito Alba, no Velho Mundo, uma espécie de coruja muito comum no Oriente Médio. A única referência que encontramos na Bíblia hebraica a Lilith aparece em Yeshayahu, Isaías. E as feras do deserto se encontrarão com hienas. E o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali. E achará lugar de repouso para si. Ali fará a coruja o seu ninho, e o porá os seus ovos. E aninhará os seus filhotes, e os recolherá debaixo de sua sombra. Também ali se ajuntarão os abutres, cada fêmea com seu companheiro. Yeshayahu 34, 14 e 15. Afinal, a passagem acima se refere a um demônio ou a uma coruja de torres? Bom, primeiramente, temos que ter em mente o tamanho da importância de contextualizar toda a obra de Isaías, em especial esse texto como referência. Entendemos que naquela época Babilônia tinha um poder imensurável, inclusive sobre a nação de Judá. E Babilônia era uma nação muito mística, muito dessa de ter interpretações espirituais. Misticismo imperava em todas as partes. Então, é necessário contextualizar o texto para saber exatamente do que se fala determinado versículo. O texto não fala somente de uma coruja, mas faz menção de outros animais, 4 para ser exato: a hiena, o sátiro, a coruja e o abutre. Além disso, essa não é a única menção de Isaías. Observe o texto a seguir. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais. E ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali, e os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias, como também os chacais nos seus palácios de prazer. Pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Yeshayahu 13, 21 e 22. No verso 13, o sátiro é apenas uma referência a bodes ou cabritos, já que todo o contexto fala de animais, não de espíritos ou demônios. Igualmente, a passagem de Isaías 34 se refere a cidades que ficarão desoladas, e ao serem desoladas, ficarão desertas. Servirão de habitação para animais selvagens. Não existe nesse texto qualquer tipo de referência a espíritos que possam fazer sentido dentro do contexto. Observando todos os fatos, é possível afirmar,
sem qualquer sombra de dúvida, que o termo Lilith se refere a uma coruja das torres, não um nome próprio de demônios. Seria possível muita vontade de querer enxergar demônios nesse trecho, para poder atribuir essa citação de Lilith a tal coisa. Em outras palavras, não existe nenhuma referência na Bíblia hebraica ao demônio feminino da mitologia babilônia, que posteriormente tornou-se comum no folclore judaico. A origem da mitologia de um demônio feminino denominado Lilith é mais antiga, mais especificamente pós-exílica. Embora esteja presente na demologia assíria da Babilônia, a referência mais antiga está na mitologia suméria antiga. O judaísmo a desenvolveu logo ao importar de Babilônia para si esta figura. Gradualmente, ela passou a tomar conceitos próprios. Houve dois períodos básicos. O primeiro período vai desde a época pós-exílica até o desenvolvimento do Talmud Bavli, o chamado Talmud babilônio. No início do século VI depois da Era Comum. Neste período, ou neste primeiro período, a figura de Lilith mudou, permanecendo como apenas uma das dentre muitas classes de demônios importadas da demonologia babilônica. Foi no segundo período, que vai desde a época pós-talmúdica até o início do século XIII depois da Era Comum, que a mitologia de Lilith mais floresceu e que ela passou a ganhar bastante destaque. Na época do Segundo Templo, o judaísmo já havia sido infectado, influenciado pela demonologia babilônica e todas as suas superstições, todos os seus misticismos, todos os seus achismos e a sua cultura. A essa época floresceram rituais de exorcismo, muitos amuletos, muitos símbolos, orações eram criadas de formas específicas para diversas categorias de espíritos ruins e por aí vai. Como é que surgiu essa doideira toda? Vamos dar uma olhada. Enquanto Deus criava Adão, que estava sozinho, ele disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Está em Gênesis 2, versículo 18. Ele também criou uma mulher da terra como ele criara o próprio Adão, e a chamou Lilith. Adão e Lilith imediatamente começaram a brigar. Olha só que coisa feia. E disse: eu não deitarei por baixo. E ele disse, isso Lilith dizendo, eu não deitarei por baixo. E ele disse, Adão, eu não deitarei debaixo de ti, mas somente por cima, pois tu és adequada para a posição de baixo, uma vez que eu devo ser seu superior. E vocês estão falando de sexo. Caramba, custava ficar trocando pelo menos. Nossa, que coisa. Lilith respondeu: somos iguais, uma vez que fomos ambos criados da terra. Mas eles não davam ouvidos um ao outro. Quando Lilith viu isso, ela pronunciou o nome inefável e voou para o ar. Adão se manteve em oração perante o seu Criador. Soberano do universo, disse ele, a mulher que tu me deste fugiu. Pô, Adão, só porque você quer ficar por cima é bom, é bom. Mas ver a mulher trabalhando também é maravilhoso. É perfeitamente claro que o demônio feminino, denominado Lilith, é inexistente na Bíblia hebraica. A única referência ao termo Lilith no profeta Isaías, Yeshayahu em hebraico, se referindo a uma espécie de coruja nativa no Oriente Médio. Mesmo dentro da mitologia ou demonologia, o termo Lilith
não significou sempre a mesma coisa, apresentando desenvolvimento com o passar do tempo. Lilith se origina da mitologia suméria, associada à ambiguidade da mulher nos tempos antigos. Lilith, desde sua origem mitológica, esteve associada a moléstias que eram vistas como sendo causadas a partir dos relacionamentos sexuais. A partir dessa visão, ainda na mitologia babilônia, Lilith se tornou uma prostituta enviada para tentar os homens. É dessa mitologia que deriva o pensamento judaico. No judaísmo pós-exílico, que se tornou supersticioso quanto aos demônios e afins. Lilith aparece justamente como uma classe de demônios femininos sedutores, que desvia homens e causam defeitos em bebês. Foi associada à questão dos sonhos eróticos e da consequência da poluição noturna, e de toda a preocupação com a impureza cerimonial causada nos homens, mesmo contra sua vontade consciente. Bom, está escrito no livro do profeta Yeshayahu, Isaías 45, versículos 5 a 7. Eu sou Hashem, e não há nenhum outro. Além de mim não há Elohim. Como eu já falei em outro vídeo, Elohim não significa necessariamente Deus, ou deuses porque está com mensofite no plural. Não. Elohim significa poder espiritual ou fontes. Continuando o texto. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo desgraça. Eu, Hashem, faço todas essas coisas. Quando ele fala que eu sou Elohim e não há outro, é porque não existe outra força espiritual, outro poder espiritual ou outra fonte espiritual que não seja ele. Logo, então, entendemos que não há espíritos que possam fazer coisas por sua própria vontade.